Rapaziada, é impressionante, clássico aí, Vasco e Flamengo, acaba terminando empatado por 2-2, né? Um clássico que, cara, com vertentes aí, cara, que são inexplicáveis. Sinceramente, é difícil da gente vir aqui depois de um jogo desse e ter que defender o Renato Gaúcho, né, cara? Eu sou fã do Renato, já falei isso diversas vezes, mas eu coloco essa quase derrota, um empate suicida no final do jogo, na conta do treinador, cara. O Vasco aí, ele já entra com uma escalação completamente sem pé nem cabeça, né? O Renato Gaúcho, ele me faz o desprazer de colocar em campo dois laterais direitos, Puma Rodrigues e o PH. O PH é uma desgraça que o PH tá jogando de futebol esse ano. É inacreditável, é impressionante. O senhor Lucas Piton na lateral esquerda também é impressionante como é que pode ter caído tanto de qualidade. Parece que tá jogando de má vontade com a camisa do Vasco, mas volto a falar, Renato Gaúcho inexplicavelmente me coloca em campo um time sem o Adson, sem o Spinelli, sem o Carlos Andrés Gomes. Cara, qual a explicação? O que se passa na cabeça do Renato Gaúcho para entrar em campo no primeiro tempo com o time titular, com o senhor Brenner, com o senhor David no time titular ali e Pumita Rodrigues de ponta? Porra, irmão, é brincadeira, cara, é coisa de maluco. Com todo respeito ao Renato Gaúcho, é mais um treinador que vem pro Vasco para usar o Vasco como laboratório de testes para manicômio, para maluco, cara. É impressionante. Entra treinador, sai treinador do Vasco. Com todo respeito a você, Renato Gaúcho, que eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã e eu falo isso aqui com o meu coração apertado, que eu não queria. Mas, pô, tá usando o Vasco, tá usando o torcedor do Vasco para fazer laboratório de ciência de professor Pardal, irmão. E aí o que acontece? Quando o Vasco tá perdendo por 2-0 no segundo tempo, toma um gol com 1 minuto de jogo, sei lá quantos minutos de jogo, depois do segundo tempo, PH faz um pênalti, que era pra ter sido expulso, que quase que tira o Pedro aí do jogo, né? Quase quebra o tornozelo do Pedro, foi pênalti, era pra ter tomado cartão, não era nem pra ter entrado em campo esse PH, e aí o Vasco perdendo por 2-0, o que o Renato faz? Que parece que ele olha pra torcida do Vasco, parece que ele olha pra arquibancada, torcedor já pé da vida, chateado, estressado, torcedor querendo ver o Spinelli em campo, torcedor querendo ver o Adson em campo, né? O torcedor querendo ver o Carlos Andrés Gomes em campo. O que ele faz? Ele pega os três que eram para ter sido titulares e bota em campo. O que acontece? O Vasco vai para cima, o Vasco cria oportunidades, o Vasco vira um time valente, o Vasco tem velocidade. Basta o treinador, o Renato Gaúcho, irmão, ouvir o torcedor, ou então ele pelo menos ser um pouco sensato, irmão. Os caras acabaram com o jogo no jogo contra o Olímpia, né, na última partida agora no meio da semana, e aí ele tira o Spinelli, tira o Adson, só deixou o Rojas em campo. Cara, com todo respeito, eu não sei o que o Renato Gaúcho vai falar agora na coletiva de pós-jogo, mas parece que o Renato ele já entra em campo e ele já joga a toalha, né? Parece que ele já entra ali, né? Já entregando o resultado pro Flamengo. Cara, pra mim, não tem explicação, sinceramente, cara. É algo que me faz até, às vezes, já começar a ver o jogo desmotivado. Já começa a ver o jogo falando, pô, o Flamengo vai amassar o Vasco, o Flamengo não tinha o Paquetá, o Arrascaeta, o outro lá, o Carrascal, né? E aí entra em campo, o Flamengo, porra, começa o jogo, já faz um gol, e aí o Vasco não tem velocidade, porque o David é um bonde, com todo respeito, o Brenner, porra, anda em campo, não consegue ter velocidade, tá acima do peso, tá fora de forma, e aí você tem no banco de reservas o Spinelli, que é um cara que briga o jogo inteiro. Era o jogo perfeito pro Spinelli se consagrar hoje, se ele joga desde o começo do jogo, porque ia brigar com a zaga do Flamengo, ia chegar junto, ia ter bola, e o Vasco cruzando bola na área o tempo inteiro no primeiro tempo e não tem o Spinelli lá dentro da área. Porra, irmão, é difícil, cara, é difícil entender, é algo tão simples, cara, é uma matemática tão simples que igual a 2 mais 2 é 4, igual a, porra, 2 mais 3 é 5, pô, o Renato Gaúcho, ele quer reinventar a roda, ele quer pegar uma roda que é um negócio circular e, porra, e botar ângulo na roda. Não existe ângulo na roda, Renato, faz o simples, irmão, faz o simples que dá certo, a gente viu agora no final do jogo, faz o simples que vai funcionar. E aí vai chegar no próximo jogo agora da Copa do Brasil, do Paysandu, ou no próximo jogo da Sul-Americana, vai querer inventar de novo? Pô, eu espero que você, Renato, agora na coletiva de pós-jogo, você seja sensato e fale, eu errei. Ah, Mário, mas tem controle de carga. Por que não faz o controle de carga e bota o Brenner, o David no jogo lá da Sul-Americana? Por que não faz o controle de carga no jogo que não é importante? Porque pra mim é mais importante ganhar do Flamengo do que, porra, ganhar do Olímpia. Tá entendendo? É inacreditável, irmão. E eu volto a repetir aqui.
Eu gosto do Renato Gaúcho, eu acho que o Renato Gaúcho é um bom treinador, eu torço, espero e acredito que não tenha influência externa essa escalação dele. Eu acho que é o Renato mesmo que tá, sei lá, meu, passando por um período aí de professor Pardal. Parece que o Fernando Diniz foi embora do Vasco, mas o espírito do Fernando Diniz continuou. E aí o Renato ainda tá com um encosto ali do Fernando Diniz que fica inventando essas coisas, irmão. Porque não dá pra acreditar, cara, não dá pra acreditar. Ah, Mário, mas a gente tem que comemorar, empatamos com o Flamengo. Comemorar o quê, irmão? Tinha que ter ganho do Flamengo. Pô, foda-se que o Flamengo, desculpa o palavrão aqui, não sou de falar palavrão, ainda mais num domingo à tarde, mas pô, foda-se o Flamengo. Pô, eu sou vascaíno raiz, irmão. Eu gosto de chegar num domingo, clássico no Maracanã e ó, porrada na mulambada dentro de campo. Tô falando de briga de arquibancada não, mas pô, ganhar dos caras, irmão. E hoje a gente tinha tudo pra ganhar. Tá entendendo? Se o Renato não inventa hoje, a gente vence o Flamengo e vence bem. Tá entendendo? O jogo foi aberto, o jogo foi, porra, o Flamengo deu espaço pro Vasco, mas é aquele negócio, quando você quer inventar muito, acaba quase que leva uma porrada do Flamengo, né? 2-0 ali, no final das contas, quando o jogo tava 2-0, quase que o Flamengo aumenta para 3-4. E aí, quando o Renato ouviu as preces do torcedor, né, olhou para ali para arquibancada e falou: pô, vou fazer o que a torcida tá pedindo. Vou botar os 3 caras aí que o torcedor tá enchendo o saco para eu colocar: o Spinelli, o Adson e o Carlos Andrés Gomes. O que aconteceu? O Vasco amassou. O Vasco botou o Flamengo na roda, enfiou ali o Flamengo no campo de defesa, foi para cima. O Flamengo não tinha mais atitude ali para poder sair. E aí tá aí, o empate tá aí. Buscado. Ah, Mário, o gol do Hugo Moura. Irmão, o gol de qualquer um não importa, mas o Vasco foi pra cima. O Vasco teve uma atitude de Vasco, que sempre tem quando o Adson tá em campo, quando o Carlos Andrés Gomes tá em campo e quando o Spinelli tá em campo. Então, fico triste pelo empate sim, não vou comemorar empate aqui não. Ainda mais contra o Flamengo. Ah, mas a gente estava perdendo. Não vou comemorar porque era para ter vencido essa partida hoje. E Renato, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor que eu tenho por você, que você é um cara sensacional, maior resenha do futevôlei, um cara que, porra, multicampeão da porra toda, maior respeito por você. E eu sei que você tem respeito por mim também. Você vai ver esse vídeo aqui e você vai entender. Porque, meu, eu sou vascaíno. Eu quero que o Vasco ganhe. E, porra, você sabe que tu errou, Renato. Tu sabe que tu errou. Tu sabe que tu errou e, porra, eu sei que você às vezes é um pouquinho arrogante, faz parte da sua personalidade. Eu também sou às vezes, meu irmão, faz parte. Mas, porra, Renato, bate no peito e fala assim, ó, eu errei e agora vou fazer o que o torcedor tá pedindo, que é o certo, que é botar os caras que estão jogando bem, tá entendendo? É botar quem tá bem fisicamente. Na lateral direita, o PH tá uma draga. Bota o Puma ali, que pelo menos vai melhorar. O Piton não pode ser mais nem reserva do Cuiabano. Bota ali o menino da base lá, o Avelar, enquanto o Paulinho lá do América Mineiro não chega, e vamos botar esses caras que estão jogando bem pra jogar, irmão, porque é basicamente isso. Mas enfim, pedir pra galera deixar o like aqui nesse vídeo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilha, já comenta aí embaixo e se inscreve no canal também, pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. E aí galera, o que vocês acharam do jogo hoje? O Vasco começou mal e tudo mais, mas o Renato mudou bem e o time começou a jogar. Se tivesse mudado desde o início, a escalação tivesse sido essa desde o início, será que dava pra ganhar? Eu acho que dava, hein? Valeu galera, forte abraço, fui!